Olá, meus amores! Chegamos naquele vídeo que todo mundo gosta de assistir, inclusive eu, que são os melhores e os piores livros de 2025. Geralmente eu faço 2 vídeos separados, só para os melhores e só para os piores. Mas esse ano foram poucos, principalmente os piores, né? Ainda bem. Então eu resolvi gravar tudo num vídeo só, começando pelos melhores, depois indo para os piores, tá? Eu espero que não fique muito grande esse vídeo, eu gosto de falar. Mas é isso, tá, gente? Então, já saiu o vídeo aí de metas para cumpridas em 2025 e algumas para 2026. E agora é o nosso vídeo de melhores e piores do ano, tá bom? Então vamos começar pelos melhores. Não tem bem uma ordem de qual é o melhor de todos ali, mas foram os melhores livros de 2025. Então o primeiro foi a Metamorfose. Eu queria muito ler mais clássicos esse ano, não consegui ler tantos, mas eu comecei o ano, acho que foi minha segunda leitura do ano, foi a Metamorfose. E é assim, eu já sabia que era um livro bom, já esperava que seria um livro bom, mas muito bom mesmo, sabe? Me surpreendeu bastante, é um livro muito reflexivo, muito bem escrito. Enfim, eu acho que todo mundo deveria ler, até porque é um livro que tem 100 páginas, nem isso. Todo mundo deveria ler, porque aqui o que o autor traz é uma mensagem, assim, muito boa, né? Muito importante, também é um livro bem triste, se você for para pensar, para refletir. Foi um livro que me fez ficar refletindo durante um tempo, né? A gente tem a história do personagem principal, não sei falar o nome dele, que certo dia ele acorda e ele vira um inseto gigante, né? As pessoas gostam de remeter a barata, porque parece a barata, mas o autor não fala que é uma barata, é um inseto gigante. E aí, gente, além de você ter toda aquela questão que era ele que trazia alimento para dentro de casa, era ele que trazia comida. Então ele, a primeira preocupação dele foi como que eu vou trabalhar, sendo um inseto gigante, né? Então a primeira preocupação dele foi essa. E a outra questão que a gente tem nesse livro, além das preocupações sociais, é a questão como as pessoas tratam ele, sabe? Mesmo ele sendo importante para a família, mesmo ele sendo um membro ali que trazia alimento para a mesa, como as pessoas tratavam ele, principalmente a família dele, como as pessoas trataram ele, sabe? Então é muito triste, porque independente se ele virou um inseto, ele continua sendo aquela pessoa lá. Então quer dizer que gostavam dele pela aparência. Depois que ele virou um inseto, que ele ficou nojento, sei lá, foda-se, né? Então assim, traz muitas mensagens esse livro, eu adorei. E muito curto, né, gente? Eu li em um dia, tipo, ele tem nem 100 páginas, então recomendo super, e foi um dos meus favoritos do ano. O segundo favorito, né, de acordo com a leitura, não poderia faltar, inclusive vai ter mais um aqui, foi Cujo, do Stephen King. Favoritei, é um livro sobre um cachorro assassino, então assim, foi o primeiro livro que eu chorei no ano. Eu li ele no comecinho, ele acho que em janeiro ainda, fevereiro, mas eu chorei muito lendo esse livro, porque vai contar a história do Cujo, um cachorro que ele é um cachorro grande, mas é um cachorro dócil, todo mundo gosta muito dele, inclusive ele gosta muito de criança. Só que ele pega raiva de um bicho da floresta, e ele começa a atacar as pessoas, então ele vai de um cachorro dócil para um cachorro basicamente assassino, e as pessoas começam a odiar ele, mas ele é só um cachorro, gente, tipo, dá muita dor, porque ele é só um cachorro, sabe? E começa a acontecer tudo aquilo, as pessoas sabem que ele é dócil, chega perto, ele ataca, e é muito triste, o final é muito triste, porque no fim é a história de um cachorrinho que todo mundo gostava dele. Então a gente para pra pensar, o King, ele tem uma ideia para histórias absurdas, né? Tipo, eu tô lendo agora Christine, é um carro assassino, então carro fantasma, né, barra assassino. Então o King, ele tem umas ideias muito mirabolantes, então quem ia pensar num cachorro assassino, né? E no final eu ainda chorei com o final do livro, porque é emocionante. Então assim, foi um dos meus favoritos do ano, e do King, também entrou aí num top 5 do King. Eu já li umas par de livreada do King, então eu não sei, né? Inclusive eu tenho que fazer um vídeo só fazendo uma escala aí, né? Um top de livros do King. Mas enfim, foi muito boa essa leitura. Terceiro livro favorito na nossa ordem de leitura foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Gente, esse livro é muito engraçado, porque eu não conhecia ele muito bem, por incrível que pareça. Ele estava muito bem falado. Eu só tinha visto uma coisa ou outra sobre ele, então eu decidi começar a leitura. Gente, que livro maravilhoso! Essa autora ela é muito perspicaz, ela escreve muito bem. E A Cabeça do Santo realmente existe numa cidade, não vou lembrar bem agora, mas realmente existe, né? E a história é sobre a cabeça do santo. Esse rapaz, ele vai, acho que a avó dele falece, e ele vai atrás do pai dele, e ele chega nessa cidade que tem essa cabeça, né, que ela caiu da estátua do santo, e ele fica abrigado dentro da cabeça do santo, porque ele não tem lugar pra ficar. Ele fica abrigado dentro da cabeça e ele começa a ouvir as orações que as mulheres fazem para esse santo, pra poder casar, pra poder, né, então ele escuta essas orações, e ele aproveita
disso pra ganhar dinheiro em cima dessas orações que ele escuta dentro da cabeça. Então, no fim, eu fui pesquisar, a cabeça realmente existe. É muito legal, inclusive, recomendo muito pesquisarem, é muito legal. E a história tem um realismo mágico, essa questão ali, ele ouvir as orações. É muito legal, muito inteligente. Tem um plot twist no final. Eu achei que ele não ia ter um plot twist, gente, porque ele acontece toda a história ali, tem muita coisa, envolve corrupção. Dos políticos da cidade dele, ali, onde ele tá, que ele começa a ganhar dinheiro com isso, então começa a virar um centro de atrações ali, aquela cabeça e tal, e aí envolve muito isso. Eu não achava que ia ter um plot twist no final, e tem um plot twist muito legal, muito bom, maravilhoso. Eu quero ler o outro livro da autora, que é Canções para Desaparecer. Dizem que não é tão bom quanto esse, mas eu quero muito ler outros livros da autora. Foi um achado e foi um favorito, assim, do ano mesmo, da vida. Inclusive, no final do vídeo eu vou tentar fazer uma comparação aí, pelo menos uns 3 livros, né, de top 1, 2 e 3 do ano, pra não ficar só jogado esses livros aí favoritos. Mas enfim, esse livro foi muito bom. Quarto livro na nossa ordem de leitura é Uma Vida Pequena. Esse livro foi muito engraçado, porque quando eu terminei ele, eu não sabia que nota que eu ia dar, eu não sabia se eu tinha gostado, se eu tinha odiado, se eu tinha... Eu não sabia. E são raros os livros que causaram esse efeito em mim, de você não saber o que você achou do livro. Tipo, eu não sei o que eu achei do livro, não sei se eu gostei. Tanto que lá no meu Instagram tem um destaque, né, com as leituras do ano. Tá lá, Uma Vida Pequena, eu coloquei na nota. Eu nem sei, eu não coloquei nota. Eu escrevi, eu nem sei, porque eu não sabia o que falar do livro, o que eu achava do livro. É um livro que faz você ficar refletindo, né? Então, A Vida Pequena, a gente vai conhecer 4 amigos. A gente vai focar mais em um dos amigos, que é o mais, que sofre mais, tem mais problemas, e enfim, e vai contar a história desse amigo, que é o Jude. Então, desde o passado dele até o presente, e o bicho só sofre o livro todo, ele não tem um momento de felicidade, sabe? E quando ele tem um momento de felicidade, ele consegue ter um momento de tristeza junto. Então, assim, é um livro muito triste, 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 tenso, e cru, tipo, vai dar um tapa na sua cara, assim, sabe? E eu amei, eu chorei igual uma condenada. Eu achei que eu não ia chorar, eu chorei igual uma condenada. E, gente, absurdo, absurdo mesmo. A Vida Pequena destrói você, só que ele é muito pesado, então quando forem ler, se atentem aí, porque ele tem de tudo, todo tipo de sofrimento que o Júlio podia sofrer, ele tem, então cuidado. Mas, enfim, valeu muito a pena a leitura e foi um favorito. Próximo livro, como eu falei que teria novamente, mais um do Stephen King, é Metade Sombria. A Metade Sombria vai falar de um autor que ele tem um pseudônimo, assim como o Stephen King tinha. E aí ele decide enterrar esse pseudônimo, tipo, não quer mais escrever, só quer escrever com o nome dele mesmo. Então ele anuncia que não vai ter mais livros escritos com o pseudônimo lá. E beleza, só que algum certo momento da vida dele, começam a surgir assassinatos com a mesma característica, a pessoa que está assassinando com a mesma característica desse autor. Até as digitais são a mesma. E não foi ele. E eles vão descobrir que é o pseudônimo dele. Ou estão usando o nome do pseudônimo dele. Pode ser um fã, pode ser qualquer um aleatório usando o pseudônimo do autor. E aí é muito legal, muito legal. O King, como eu disse, ele tem umas ideias mirabolantes. Esse livro é bem grande, tá? Ele tem umas 500 e poucas páginas, mas é muito bom, muito bem escrito, e você vê muito disso do King, porque o King teve o Richard Bachman, que é o pseudônimo dele, né? Então você vê muito, é a história do King, assim, sabe? É muito legal, mas obviamente daquele jeito sobrenatural, né, do King. Então muito bom mesmo. O autor, ele tem família, ele tem uma bebê pequena, ele tem a mulher dele, então é muito legal você acompanhar isso. Inclusive, tem um personagem, por isso que eu gosto de ler os livros do King na ordem cronológica, tem um personagem ali, que é o Sheriff Alan, ele é um dos meus personagens favoritos do King. E eu li ele primeiramente lá em Tocas Macabras, e agora ele aparece novamente em Metade Sombria. E é muito legal conhecer, ver ele de novo, assim, sabe? É um personagem muito legal. E, enfim, eu amei esse livro, favoritei. Eu li ele, tipo, muito rápido, por ser um livro grande, sabe? Foi maravilhoso. O próximo livro foi O Parque das Irmãs Magníficas. Eu li ele com um amigo meu da faculdade, o Carlos. E ele foi um livro que a gente leu devagar, porque ele é um livro tenso, né? A gente vai conhecer histórias de várias travestis, inclusive a autora do livro, que é a Camila. É uma travesti que tá no meio deles ali. E eles tentam sobreviver numa cidade onde... basicamente todos os lugares, né, eles odeiam os travestis, então eles apanham, eles sofrem, eles passam necessidades, e eles continuam sobrevivendo. E eles fazem o serviço deles, e as pessoas criticam, julgam, enfim. É uma história muito tensa, muito triste. Você vê os personagens morrendo, os personagens se afundando, sabe? É muito triste mesmo isso, mas também é muito real, é muito cru você acompanhar aquilo tudo, sabe? É uma história muito bonita de você acompanhar, uma coisa que vai ficar o resto da sua vida na sua cabeça. E é um livro que você termina. Quando eu terminei, eu falei, eu preciso falar sobre ele, porque as pessoas precisam ler esse livro, sabe? É um livro muito bom.
muito tenso, é uma história muito diferente, você acompanhar tudo que eles passam, e por mais que eles passam por tudo aquilo, que elas têm todo aquele rolê ali, eles continuam sobrevivendo, eles continuam unidos, eles continuam tirando força onde eles não têm, sabe? Então é muito bonito mesmo, muito legal, e foi um favorito, assim, de longe. O penúltimo que nós temos aqui na lista é O Culto Amarelo, um livro nacional. Comprei ele na Bienal, e eu fiquei enrolando pra ler, e ele foi da minha meta de 12 livros encalhados, né? E eu amei. É um livro que fala sobre adolescentes, então, de começo a gente pode pensar que nada a ver, né? Mas é um livro muito legal, esses adolescentes vão investigar esse culto amarelo, né? Porque tem outros adolescentes da própria escola que estão tirando da própria vida e tudo isso tá envolvido, tem professor envolvido, tem um monte de coisa errada, e aí eles vão investigar isso, e tem monstro, tem, tanto que na capa, vou deixar pra vocês, os tentáculos, assim, então tem monstros, tem bastante coisa, é bem legal, bem escrito, o autor é muito inteligente, o autor é muito engraçado também, então é um livro com humor, com muita brasileiridade, bom mesmo o livro, e me tirou de uma ressaca literária daquela. E o último livro da lista, mas não menos importante, foi Desenhos Ocultos, uma das minhas últimas leituras. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo no meio de dezembro, pro final, então ainda estou lendo alguns livros, né, gente? Mas essa aqui é oficial, a nossa lista aí de livros favoritos, porque eu tô lendo mais um livro só, então creio eu que acabou aqui. Mas os últimos livros que eu li ele em novembro e eu favoritei, eu amei Desenhos Ocultos, é muito bom. A gente vai conhecer uma moça que ela tá há 1 ano e pouco sem usar drogas, ela tá em reabilitação. Ela vai pra casa de um casal ajudar a cuidar de uma criança. Então ela fica na casa do casal, vai cuidar da criança enquanto eles trabalham. Só que começam a acontecer coisas, né? Porque essa criança desenha uns desenhos muito bizarros, né? Em todos os desenhos tem uma amiga imaginária muito esquisita ali dele, sabe? Desse menino. E ela tenta investigar, e ela tenta falar com os pais, e os pais não dão ouvidos pra ela. Inclusive, chega uma hora que eles pensam que ela tá até usando droga novamente, porque ela fica muito pirada nesse assunto. E ela vai investigar, ela vai conhecer um rapaz, vai investigar com esse rapaz sobre o que tá acontecendo, que são esses bonecos, esses desenhos, que são essa amiga imaginária que escuta e que fala com ele, né? Então é muito bom, muito legal, tem um plot twist, tem um desenvolvimento maravilhoso, é um livro tenso, te deixa tenso esse livro, sabe? Porque, não, cara, é bizarro os desenhos que ele faz, e esse espírito meio que se aposta do corpo do menininho pra poder desenhar as coisas, sabe? É bizarro, e é muito, muito bom. O plot twist é maravilhoso, o livro é muito rápido, muito bom de ler. Eu li mais devagar porque eu tava meio ruim ainda, essa questão de ressaca literária, mas é muito bom, eu me arrependi de não ter lido antes, mas eu ganhei de aniversário, então deu tempo, né, que eu ganhei em junho, eu li agora em novembro, então tudo certo. Então esses foram os melhores livros do ano. Eu tentei fazer um top 3 dos melhores livros, né, porque eu citei vários livros aqui, mas não fiz nenhuma ordem de favorito. Então, em terceiro lugar, ficou Desenhos Ocultos, que foi um livro de terror que eu li, que eu amei, realmente um livro de terror, né? Então, fica em terceiro lugar, vou deixar aqui na tela para vocês. Em segundo lugar, ficou A Metade Sombria ou Cujo, porque eu favoritei os dois do King, eu ainda não sei qual a ordem que eles ficam para mim, então eles ficaram meio a meio, eu não sei decidir qual que eu gostei mais, porque são temas totalmente diferentes, né? Mas fica ali entre A Metade Sombria e Cujo, como eu falei, eu não sei bem definir, né, mas um dos dois. E em primeiro lugar, A Cabeça do Sancho, da Socorro Cioli, porque foi realmente um livro muito bom, que, nossa, foi uma delícia ler esse livro, foi muito gostoso mesmo, sabe? Então, enfim, esse ficou o meu top 3 de livros favoritos do ano. Bom, agora nós vamos falar sobre os piores do ano. Gente, eu citei aqui apenas 5, porque o que acontece? Tiveram alguns livros que foram 3 estrelas e meia, mas que não foi nem ruim nem bom, foi com meio termo ali, então não coloquei aqui. Eu coloquei apenas os que me decepcionaram mesmo, e os que eu achei que, sei lá, seriam bons não foram, ou que foram realmente bem ruins, né, foram os que eu separei aqui, tá bom? Então são 5 livros, e nós vamos começar do começo. Aqui eu separei uma ordem, tá? Eu vou começar pelo menos pior, os que me decepcionaram, mas por uma questão de, tipo, esperava mais e não foi tudo aquilo, tá? Então aqui a gente tem uma ordem. O primeiro é O Último Jantar, da Shari Lapena. O que acontece nesse livro? A gente tem uma família, né, e eles estão nesse jantar, e aí são vários filhos com seus maridos ou mulheres e tal, e cada um vai indo embora, enfim. E na mesma noite do jantar, os pais deles falecem, que são a mãe e o pai. E aí vai ficar ali aquela questão de quem que foi que deu cabo na vida dos pais, qual dos 450 parentes deles, né, porque tem filho, tem neto, tem marido, tem mulher, então tem muita gente envolvida. E eu gosto muito da autora, da Shari Lapena, gosto muito dessa autora, só que esse livro eu já tinha escutado algumas pessoas falarem que ele não era muito bom mesmo, dos livros da autora,
Mas eu falei, não, eu vou tirar das minhas conclusões. E, infelizmente, ele não foi muito bom mesmo. É um livro que muito bagunçado, muita coisa, o plot twist é fraco, o desenvolvimento é fraco, tem alguns furos no meio da história ali, então eu achei que, sim, faltou alguma coisa no livro, sabe? E a decepção maior mesmo foi que eu esperava mais da autora. O segundo livro também já engatilhando nessa questão de decepção foi O Homem de Palha, que é um livro nacional, que eu também ouço muitos elogios, muita gente fala muito bem dele, mas eu acho que foi 3 estrelas pra mim. Também me decepcionei muito, porque é um livro grande, que enche a linguiça o livro todinho, te enrola, pra no fim o plot twist nem é tudo aquilo, e meio bagunçado, e meio confuso, e meio algumas coisas propositais no caminho ali, só pra poder terminar logo o livro, sabe? Então me decepcionou muito, porque eu achei que ia ser um livro muito, muito bom, e no fim não foi nada de tudo aquilo, um livro enorme, eu achei ele nem é tão grande, gente, mas eu acho que enrolou tanto, que eu acabei achando ele um livro enorme, sabe? Então fica aí também no meu top de decepções, porque eu esperava muito mais. E sobre a história dele, eu nem lembro direito a história dele, do Homem de Palha. Apagou um pouco da minha cabeça. Mais um livro ruim do ano, que foi Flores Partidas. Esse aqui, o que acontece com Flores Partidas? Eu dei 2 estrelas pra ele. Gente, é um livro que ele te joga um monte de coisa ruim no livro, de propósito, pra te chocar, e ao invés de te chocar, ele te deixa passado com raiva, sabe? Então ele vai jogando muita coisa ali, muita coisa, daí tem um assalto, daí tem não sei o que, daí tem uma coisa ruim, daí tem outra coisa ruim, aí não sei o que, daí ela descobre que quem era bom não é, e não sei o que, mas aquilo tudo ali muito bagunçado, muito em cima no teu colo, jogado mesmo, assim, em cima de você, sem muita ira nem beira, sem muita lógica, assim, sabe? E você vai ficando chocado, é um livro que ele quer te chocar, mas de uma forma ruim ele te choca, porque as coisas meio sem sentido, sabe? Então, nossa, esse aqui pra mim foi, assim, o ápice do decepção. Não gostei, achei enroladíssimo. Ele é um livro grande, tem 400 e poucas páginas. Gente, pra mim suspense tem que ser no máximo 300 páginas, a não ser que o autor saiba desenvolver muito bem, porque não dá pra você ficar enchendo linguiça, enrolando muito o leitor. É um livro de suspense tem que ser rápido, sabe? É um livro enorme e é um livro, enfim, me decepcionou, mas eu tenho mais um livro da autora aqui em casa que eu quero dar uma chance, e tem um livro que eu não tenho aqui na estante, mas que eu tenho no Kindle, acho que tem no Kindle Unlimited, uma coisa assim, que eu também quero dar uma chance, porque a autora é a Karin Slaughter, né? Então todo mundo fala muito bem dela, e eu quero dar uma chance para outros livros dela, sim, porque não foi porque eu não gostei de um que eu não vou gostar de todos, né? Mas esse aqui não tava na minha cara, eu fiquei muito decepcionada. Top 2, aqui tá na ordem, top 3, né? Foi as partidas, top 2, nós temos aqui, que foi Silêncio dos Inocentes, as pessoas vão morrer comigo, porque é o livro aí que tem 350 adaptações, todo mundo gosta do livro, e ele é a continuação, né, do Dragão Vermelho, da trilogia de Hannibal. Então, Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes e Hannibal. Inclusive, eu parei Hannibal na metade, eu preciso terminar para concluir a trilogia. O Dragão Vermelho eu amei, é o primeiro livro, e Silêncio dos Inocentes é o segundo livro, com uma segunda investigadora e um segundo assassino. Só que assim, eu achei muito paia. A investigadora, ela é uma mulher jovem, que ela ainda tá cursando. Então parece que tudo ocorre muito bem pra ela, pra dar tudo muito certo. E ela tem a ajuda do Hannibal, que é isso que o Hannibal participa, né, como uma ajuda. E o Hannibal simplesmente gosta dela, por motivos que ninguém sabe. Ele ama a investigadora, não lembro o nome dela. E ele dá as dicas pra ela, ele fala tudo pra ela. Então ele fala, se você for no carro tal, no estacionamento tal, vai ter tal coisa lá dentro. Se você falar com fulano, você vai ter tal coisa. Se você pesquisar isso, você vai descobrir que o nome de não sei quem. Ele dá todas as dicas pra ela. Então, gente, é muito fácil você ser investigador assim, quando alguém te dá tudo na mão, sabe? Então eu achei muito paia, essa admiração que o Hannibal tem por ela. Ele fica simplesmente ficcionado nela, ele fica maluco e, não sei o que, se eu for falar, eu vou falar com ela. Mas não tem nenhum motivo, ela não tem nada de especial. Me desculpe, mas ela não tem nada de especial. Eu não sei, no terceiro livro, né, em Hannibal mesmo, ela é só uma estudante e ela é meio assim, estabanada, digamos, porque ela é uma estudante, então ela foi jogada ali num crime, num negócio pesadíssimo. E ela ainda é uma estudante, sabe? Eu acho que o autor quis trazer uma mulher, tipo, que mesmo estudante, é uma mulher forte, é uma mulher, né? Isso é muito legal, mas não rolou. Pra mim, não rolou. Achei muito forçado, do início ao fim. Tudo ocorrendo ali certinho pra ela conseguir descobrir quem que é o assassino e não sei o que e tal, sabe? Então, assim,
Não funcionou, não gostei. Foi assim, ele tá no top 2 aqui porque ele foi um choque pra mim, porque eu achei que eu ia amar. Eu achei que eu ia... Né, eu comprei a trilogia por causa desse livro. Eu falava, O Silêncio dos Inocentes, eu já leio tudo, a trilogia, e é o livro que todo mundo fala horrores. Mas não funcionou, não rolou pra mim. E, inclusive, preciso terminar a trilogia, falta Rainbow ainda. Mas, enfim, infelizmente não funcionou comigo. E por último, mas não menos importante, aqui, esse aqui me pega só de falar o nome dele. Mas, enfim, é Aqueles que eu enterrei, da Cláudia Lemes. Esse livro foi o lançamento da Cláudia Lemes de 2025. E o que acontece, gente? Eu era parceira da editora que lançou o livro, né? Inclusive, um beijo à VEC. A VEC lança livros de autores tanto pequenos quanto grandes. E tinha essa questão que ninguém queria lançar esse livro da Cláudia. E a VEC pegou e falou, não, vamos lançar. Tem vários livros da Cláudia pela VEC e até relançamentos. Inclusive, eu tenho um aqui que é o Inferno Ártico, que eu amo. A VEC relançou. Então tem vários relançamentos. E esse foi um lançamento de 2025. E a autora falava muito que era um livro pesado, que era um livro tenso e que quase nenhuma editora queria pegar o livro para ela. E a VEC que acatou o livro. Então eu comprei o livro na pré-venda, tá? Chegou e tal. A gente foi ler, né? Eu li com uma amiga. Ainda bem que eu consegui ler com uma amiga, porque a gente conseguiu conversar sobre o livro. E aí o que acontece, gente? É aquele choque pelo choque. Tipo, a autora ela quer chocar você com cenas chocantes. Mas assim, tem muita coisa que assim, eu não vou saber falar. Eu já nem... Se você procurar nas redes sociais, aqui no YouTube, você não vai achar eu falando muito do livro. Porque eu não gosto de falar, porque é uma autora nacional, é uma autora que eu amo. E tem os fãs, né? Pode ser que eu seja massacrada, então eu prefiro evitar. Mas enfim, é um livro que ele tem cenas, assim, absurdas. Absurdas. Então tem umas coisas, assim, inimagináveis. E tanto que eu tava lendo com essa minha colega e eu falei pra ela, não, a Cláudia não faria isso. E aí eu li o capítulo, passei, e a Cláudia fez isso e fez pior. Então é um livro que ele te choca com essas cenas, mas assim, para mim, Cauane, não tinha necessidade dessas cenas, desse choque. O suspense é bom, é um livro que se passa na pandemia, a autora traz a pandemia como um cenário muito real. Realmente foi a gente que viveu na pandemia, a gente sabe como que foi, sabe? Então ela traz a pandemia, daí eles estão isolados num... É tipo como se fosse um condomínio, mas é só o casal e essa moça que tá grávida. E aí eles ficam os três ali e tal, enfim. Então, é uma questão que, tipo assim, teve muito choque ali que não precisava. O final também não me agradou. Muita coisa não me agradou, mas principalmente esse choque de você ler e embrulhar o teu estômago. Mas assim, gente, você é fraca. Não, porque a gente tá acostumado, a gente que lê esse gênero, a gente tá acostumado a ler cenas que embrulham o estômago, gente. Rafael Montes, né, tipo em Dias Perfeitos, né, que o pessoal fala muito, aquela cena absurdamente grotesca em Suicidas, então quem leu sabe. Então a gente tem muito disso, principalmente o autor nacional, porque o autor nacional sabe escrever um livro de suspense, sabe escrever um livro de terror. Mas no caso disso, parece que foi mal encaixado, sabe? Foram umas coisas assim que não tinha essa necessidade toda. Então foram coisas muito grotescas, muito nojentas, e não foi só uma, na minha opinião foi mais, sabe? Que eu achei sim bizarro, que eu achei nojento, e que no fim de tudo, quando eu terminei o livro, eu falei, mas agora no final vai fazer sentido aquelas cenas. Não fez. Na minha cabeça não fez sentido ter aquelas cenas bizarras ali, sabe? Então, enfim, foi um choque pelo choque que a autora quis trazer, né? Te chocar, você ficar chocado, o livro é um livro chocante, mas não precisava de tudo aquilo, de tudo aquela cena arada, grotesca daquele jeito, sabe? Enfim, é um livro de embrulhar o estômago de uma forma muito ruim. Mas a autora, Cláudia Lemes, ela tem muito disso, né? De escrever no cru, no seco mesmo, lapada, seca, sem água, e aí você que lute. Então é da autora. A gente já tem que ler sabendo, ciente que é da autora. Mas eu já entendi por mim mesma que nem todos os livros da Cláudia Lemes são pra mim. Então já li um outro dela também, que é Eu Vejo Kate, que eu também não consigo, não me desce aquela cena de Eu Vejo Kate, tanto que eu não li nem o segundo. Então assim, nem todos os livros da autora são pra mim. Assim como também nem todos os livros de todos os autores, né, gente? Igual o Stephen King, que é meu autor favorito. Nem todo livro dele eu gosto, tem livro dele pra mim é 2 estrelas, entendeu? Então nem sempre, é um autor com vários livros, com várias formas de escrever, com várias histórias diferentes. Então é normal. Mesma coisa de Rafael Montes, mesma coisa de Cláudia Lemes e de qualquer outro autor que a gente conheça e goste, né, gente? Então, assim, é isso. Não é um livro pra todo mundo, não foi um livro pra mim. E, assim, gente, sei lá, ele foi 1 estrela pra mim. Ele foi realmente top 1 de piores livros do ano, sabe? Mas acontece, né, meus amigos? E esse foi o meu
top 5 livros piores do ano aí, e os melhores também, no começo do vídeo. E foi isso, gente. Eu gosto de dividir, eu acho que o vídeo vai ficar grande, porque eu gosto de dividir justamente por causa disso. Mas esse ano eu achei legal fazer assim, mais dinâmico, mais tudo num vídeo só, porque foram poucos também. Eu fiz os cálculos e até agora eu li 61 livros, mas eu ainda tô lendo, né? Tô lendo Christine e A Queda da Casa Morta. Então vai dar mais um pouquinho. Mas até o final do ano, até dia 31 de dezembro, tem chão, eu posso ler mais livros. Mas ao todo foram 61 ou 62 livros, não lembro bem. Eu confesso que eu achei muito. Eu achei que eu não ia conseguir ler tudo isso. Mas foi até julho ali que eu li bastante. Passou de julho, das férias de julho, eu não li praticamente nada. Todos os meses eu tava lendo 3, 4 livros só. Então foi ali em janeiro. Em janeiro eu tava de férias e eu li livros rápidos, livros curtos. Eu li 10 livros em janeiro. Então assim, não precisa de mais nada, né? Mas enfim, gente, é isso. Eu me sinto muito bem com os meus 60 livros. Espero que você se sinta bem com os seus 10 livros, com os seus 20 livros, com os seus 100 livros lidos. Independente, você é leitor de qualquer forma. E esse foi o nosso resumo aí de livros favoritos e piores livros do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dica, mais alguma... eu queria saber quais foram os livros tals que você leu esse ano. Podem falar aqui que eu faço um vídeo só pra isso, tá? Mas foi isso, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo domingo.